Exemplo 1 para a gente trabalhar hoje. Um garoto estava parado junto a uma placa que informava a distância daquele ponto até um morro próximo, e essa distância era de 500 metros. A visão do garoto até o cume forma um ângulo de 20 graus. Ele deseja saber a altura da montanha partindo das informações apresentadas. Está aqui o menino, tem uma placa perto dele que está dizendo que a distância dele até um morro, ou um pico, é de 500 metros. Ele pegou um binóculo, a visão dele indo em direção ao topo desse morro, e junto com o chão, forma um ângulo de 20 graus. Ele quer usar essas poucas informações que eu tenho aqui e descobrir a altura desse morro, só usando essas informações que eu tenho aqui. E, usando a visão do menino até o morro, isso aqui forma um triângulo. E como eu estou botando essa reta vertical, esse triângulo amarelo que eu acabei de criar, saindo da visão do menino, é um triângulo retângulo. Primeira coisa, como eu disse, primeiro passo em toda a questão de trigonometria é dar nomes a cada lado do triângulo. A linha reta que sai do olho do menino, indo em direção ao cume, ao ponto mais alto, essa é a hipotenusa da figura. Essa medida aqui do menino até essa montanha, que está na horizontal, ele é um cateto, mas como está próximo do menino, ele é o cateto adjacente. Já a altura aqui, que é um cateto, que é a altura do que é um cateto, ele para o menino, como usando como referência o menino, ele vai ser um cateto oposto. Então vamos deixar organizado só isso aqui. Então lá, temos hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Eu tenho esse valor, é 500 metros. Vamos lembrar também que isso aqui foi dado na figura, é um ângulo, 20 graus. Aí a gente vai procurar na tabela esses valores. Então 20 graus está aqui. Eu estou tirando exatamente os valores que tem na tabela. O primeiro é o seno, o segundo é o cosseno e o outro é a tangente. Agora é o seguinte. Nós sabemos que trigonometria são 3 fórmulas, seno, cosseno e tangente. Eu não quero descobrir a medida que está na diagonal, a hipotenusa, porque essa medida aqui é só uma distância de visualização. O que eu quero descobrir é uma altura do morro, que está na vertical. Então, essa medida aqui, que é o cateto oposto, como eu não tenho ela, eu vou chamar ela de x. A trigonometria me permite, usando essas fórmulas, descobrir tanto a hipotenusa como a... Só que o que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar só usar uma dessas fórmulas. Por quê? Porque eu quero descobrir o x. Eu posso descobrir a hipotenusa, mas ela não vai me servir de nada. O que eu tenho que descobrir é o valor do x. E o x é o quê? Um cateto oposto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar as fórmulas e procurar que tem cateto oposto, que é o que eu estou procurando. Seno tem cateto oposto. Tangente também tem cateto oposto. Eu não tenho todas as medidas do triângulo. A única medida que eu tenho realmente uma distância é o cateto adjacente. Então, dessas 3 formas de trigonometria, eu tenho que pegar uma fórmula que tenha tanto o cateto adjacente como o cateto oposto nela. Não pode ser só uma, tem que ser essas 2 partes do triângulo. E a única fórmula que tem cateto oposto e cateto adjacente é a fórmula chamada tangente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Olha o que eu vou fazer agora. Tangente de 20 graus, eu olhei na tabela e eu descobri qual é o seno, cosseno e também a tangente. Então, essa parte inicial aqui à esquerda, eu vou substituir ela por 0,364. Cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto é o que eu quero descobrir, de x. Então, no lugar de botar essa palavra cateto oposto, eu vou botar o x. E o cateto adjacente, eu tenho a medida dele, que é 500. Se eu olhar bem essa conta, gente, se eu completar com 1 aqui embaixo, onde todo número tem 1, eu tenho aqui, na verdade, nessa trigonometria, e eu consegui uma regra de 3. O 1 multiplica x. 1 vezes x, x. Fica a outra diagonal. 0,364 vezes 500. Lembrando, todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 3 é 0, e 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 3 é 0, e 0 é 0.
Falta multiplicar os 5 do 500. 5 vezes 4 é 20. Bota um 0, pula mais uma casa, vai um 2 para cá. 5 vezes 6 dá 30, com mais 2, 32. Boto 2 de 32, vai um 3 aqui. 5 vezes 3 é 15, com mais 3, 18. Leva 8, vai 1. 5 vezes 0 é 0, com mais 1, 1. Multipliquei, somamos. 0 não tem ninguém abaixo. 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 0 é 0. 0 mais 0 mais 2 é 2. 0 mais 8 é 8. E abaixo 1. Não é tão grande porque eu tenho depois do 0, vírgula. Então a resposta ela vai ter vírgula. Então eu vou ter que contar 3 números para botar uma vírgula. Então eu conto esse e esse. A vírgula fica bem aqui. Então a nossa resposta é 182. Aí parece que acabou a questão. Mas vamos voltar lá para o desenho inicial. Lembrando que eu acabei de descobrir o valor do cateto oposto. Eu calculei isso aqui. Só que aí tem uma pegadinha nesse enunciado. A altura do morro não é 182 metros. Esse triângulo amarelo, ele não está sobre o solo, ele está um pouquinho acima do solo. E a altura que está sobre o solo, acima dele, é exatamente a altura que ele está do menino. Então, a altura do morro é esses 183 mais 1,30 m. Ou seja, realmente a altura do morro é 183 metros mais 30 centímetros. Um paraquedista salta de um avião quando este se encontra a 1.800 metros de altura. Depois que esse paraquedista pula, o avião mantém essa altura. O paraquedista desejava pousar num ponto, mas devido à velocidade do avião e da ação do vento, o paraquedista que saltou do ponto B caiu no ponto A, conforme indica a figura. Aqui umas informações a mais, está aqui o desenho. A que distância do ponto B o paraquedista vai cair? A gente tem essa observação nessa questão especial. Use seno de 30 graus 0,5, cosseno de 30 graus 0,866, tangente de 30 graus 0,567. O avião estava aqui, sempre a 1.800 metros de altura. Quando estava no ponto B, o paraquedista pulou. Aí, por ação do vento, o paraquedista queria cair exatamente aqui embaixo onde estaria o avião, no ponto B, mas ele foi carregado pelo vento e acabou pousando no ponto A. Ele quer saber a distância que ele ficou do ponto que ele desejava cair. A distância aqui do A até B. Outra coisa de observação nessa questão, ó, que até para vocês entenderem, o item anterior, eu olhei o livro, peguei a tabela para pegar o valor de 20 graus. Mas numa questão normalmente de vestibular, Enem, SPAES, alguns ângulos, a questão vai te dar como uma observação. Então aqui a gente não vai precisar olhar a tabela, nem ter decorado nada. Não quer dizer que eu tenho que usar os três, seno, cosseno e tangente. Essa questão vai usar um deles, mas o enunciado da questão já coloca esses valores como um auxílio para vocês. Outra coisa, sobre questão de geometria. Tem muitos valores que ficam no enunciado. E nesse enunciado foi dito que a altura do avião, eu posso colocar aqui, sem nenhum problema riscar, que a altura vertical é 1.800 metros. Então, do triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 30 graus, que vai ser minha referência. Também tenho a altura, essa medida vertical, que é 1.800 metros. Então, nosso próximo passo é o quê? Eu vou colocar os nomes de cada lado do triângulo. Essa daqui em diagonal, ela é hipotenusa. Tanto essa reta vertical como a distância de A até B são catetos, mas usando o 30 graus como referência, essa reta aqui vertical é o cateto adjacente, logo a distância de A até B é cateto oposto. Aliás, as fórmulas. Eu tenho seno, tenho cosseno e tangente. Né? Do triângulo, eu só tenho o valor de um dos lados, 1.800. Então, primeira coisa, eu tenho que ter uma fórmula que tenha cateto adjacente. E já morreu seno, porque seno não tem cateto adjacente. Ou é uma questão que eu vou usar cosseno de 30, ou vou usar tangente de 30 graus, porque elas têm cateto adjacente. Eu vou ter que olhar a figura e ver pelo enunciado o que ela quer que eu descubra, qual é o lado.
se é o lado da hipotenusa. Se for o lado da hipotenusa que eu quero saber, essa questão aí é uma questão de cosseno. Se eu tiver que descobrir o cateto oposto, então essa questão vai ser uma questão de tangente. Aí a gente olha o enunciado. A que distância o paraquedista ficou do ponto B quando ele caiu? Ele caiu bem aqui. Ele quer saber a distância de B. Então, essa distância aqui horizontal é o nosso x. E esse x nosso é um cateto oposto. Então, dentre as fórmulas, eu tenho que procurar uma que tenha cateto adjacente e cateto oposto. Não tem que ser nessa ordem, mas tem que ter essas duas. E a única alternativa que tem elas é a tangente. Vamos pegar as informações que foi dado no enunciado. Tangente de 30 graus, eu vou olhar essas informações que foi dado no enunciado, que 0,577. Cateto oposto é o que a gente quer descobrir, é o x. E o cateto adjacente é a altura que o avião está do solo, 1.800 metros. Para fechar essa regra de 3, basta colocar 1 embaixo desse número. Todo número, até número com vírgula, tem embaixo dele 1. Vamos multiplicar. 1 vezes x é x. Agora eu vou multiplicar o quê? 0,577 vezes 1.800. Vamos pegar aqui um borrão. Primeiro multiplicando 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então já pode botar um 0 aqui, bota outro 0 aqui, bota o 0 aqui e 0 aqui. O segundo 0 da dezena vezes 7 é 0. Mas vou pular uma casa. Vezes o outro 7 também é 0. Vezes 0 vezes 5 também é 0. E, obviamente, 0 vezes 0 é 0. 8 vezes 7 é 56. O 6 vai ficar embaixo desse 0. Vai 5. 8 vezes 7 é 56 de novo. Com mais 5, 61. Volta 1. Eleva um 6 em cima do 5. 8 vezes 5 é 40. Com mais 6, 46. Volta 6. Eleva um 4 aqui em cima do 0. 8 vezes 0 é 0. Com mais 4, 4. Agora multiplica por 1. 1 vezes 7 é 7. Só que eu vou pular uma casa novamente. Vai ficar bem aqui. 1 vezes 7 é 7 novamente. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 0, 0. Agora é hora de somar. Baixa 0. 0 mais 0 é outro 0. 0 mais 0 mais 6 é 6. 0 mais 0 mais 1 é 1 com mais 7, 8. 0 mais 6 é 6 com mais 7, 13. Vai 1. 1 mais 4, 5 com mais 5, 10. Vai outro 1. 1 mais 0, 1. Agora tem que olhar a vírgula. 0,577. Depois da vírgula aparece 3 números. Então eu vou contar 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Então nossa resposta é 1.038 metros e 60 centímetros. Nesse caso não há nenhum detalhe a olhar a mais. É realmente o valor da distância de A até B. Espero que tenha sido clara a explicação, que vocês consigam absorver bem esse conteúdo. Deixe qualquer dúvida nos comentários e até a próxima.